Muito bem, pessoal. No último vídeo, conversamos bastante sobre sistemas de numeração, além de fazermos um breve resumo da história desses sistemas de numeração. Demos um pouco mais de ênfase nos sistemas decimal, binário, octal e hexadecimal, que são os sistemas de numeração que nos interessam para prosseguirmos os estudos de eletrônica digital. Vimos que esses quatro sistemas possuem notação posicional, ou seja, o valor do dígito no número possui pesos diferentes em função de sua posição e da potência da sua base. Nesse vídeo, tentei mostrar a vocês que um sistema de numeração é um conjunto de símbolos utilizados para a representação de quantidades e de regras que definem a forma de representação dessas quantidades, desses valores numéricos, né? Dessa forma, cada sistema de numeração é apenas um método diferente de representar quantidades. As quantidades em si não mudam. O que muda são apenas os símbolos usados para representá-las, né? A quantidade de algarismos disponíveis em um dado sistema de numeração é chamada de base. Assim, temos no decimal 10 algarismos, que vai de 0 a 9. No binário, 2 algarismos, que vai de 0 a 1. No octal, 8 algarismos, de 0 a 7. E no hexadecimal, 16 algarismos, de 0 a 15. Com exceção do sistema decimal, nos demais, a princípio, podemos ter um pouco de dificuldade quanto ao valor. Quanto à quantidade desse número, né? Quanto ele vale. É aí que recorremos à conversão de bases. Por exemplo, podemos nos deparar com um determinado número binário, ou outra base qualquer, né? Como o octal e o hexadecimal, e nem imaginarmos o seu valor. Uma forma de sabermos esse valor é convertendo para o sistema decimal. Aí sim teremos um número que sabemos com facilidade a sua magnitude. Não se esqueçam que após a conversão, o valor numérico, a quantidade em si, continua a mesma, somente ela está representada de forma diferente. É importante que saibamos como fazer essas conversões, pois, como sabemos, os circuitos digitais trabalham em binário e o computador é constituído por circuitos digitais. E essa máquina precisa ser programada. Se em sua programação os profissionais da área, os programadores, fossem escrever valores numéricos em binário, que é o que a máquina entende, em muitas situações esses números binários são muito grandes, possuem muitos bits, o que dificultaria a escrita desse programa. E o que é pior, com tantos zeros e uns, a probabilidade de erros na digitação é muito grande. Daí então usa-se na escrita de programas sistemas de numeração octal ou hexadecimal, o que reduz bastante o que tem que ser digitado. Fica claro então que os programadores precisam saber decore salteado, essas conversões. Mas o computador não trabalha só com binários? Sim, esses outros sistemas são usados para facilitar a digitação. Quando esse programa é enviado para a máquina, o próprio software se encarrega da conversão. Pessoal, quando eu falo aqui sobre computador, eu não estou me referindo só a ele, e sim a qualquer dispositivo eletrônico programável, como os microcontroladores, por exemplo. Nós, aqui no nosso curso, vamos trabalhar com o CLP, que é um dispositivo programável. E vocês vão ver que esses conceitos que a gente está vendo aqui de sistema de numeração vai ser bastante importante quando a gente for programar esses aparelhinhos aí, tá bom? Muito bem, mas vamos a essas conversões então. Diz assim, pessoal, num primeiro momento nós vamos tomar como referência o sistema decimal, tá legal? Com isso quero dizer que vamos ver como converter de binário, octal ou hexadecimal para o decimal. E o inverso disso também, né?
Vamos converter de decimal para binário, de decimal para octal e de decimal para hexadecimal. Mas para o final do vídeo, vamos ver como fazer conversões diretas, né? Onde não usaremos o decimal como referência. Por exemplo, vamos fazer conversões diretas de octal para binário e o inverso, né? De binário para octal. De hexa para binário e o inverso também, de binário para hexa. Vamos converter também direto de hexa para octal e de octal para hexa. Então, é bastante coisa para ser vista aqui. Vamos a essas conversões, então. Começando pela conversão de números do sistema binário para o sistema decimal. Bom, então é dado um número binário qualquer, e a gente precisa converter esse número binário num número decimal. O que a gente faz? A gente pega o valor de cada bit e multiplica pelo seu peso. Ao final, a gente pega o resultado de todas essas multiplicações e soma. Nós vamos encontrar o valor em decimal. Só relembrando aqui o peso, né, de cada dígito, de cada bit. Então, como a gente está na base 2, o peso de cada bit vai ser sempre 2 elevado à posição desse bit. Esse aqui é o bit 0. É 2 elevado a 0. O próximo é 2 elevado à primeira e assim vai. Tenha lá quantos bits tiver esse número. Então vamos lá, mostrando assim, bit a bit. Muito bem, vamos reescrever o número aqui. Deixei ele já posicionado no local aqui que vai dar para a gente mostrar até o final. Então vamos lá, o primeiro bit, ele vale 0 multiplicado pelo seu peso, que é 2 elevado a 0. 0 vezes 1, né? Porque 2 elevado a 0 é 1, dá 0. Próximo bit, ele vale 1 vezes 2 elevado à primeira potência, né? Porque ele é o bit 1. 1 vezes 2, 2. Próximo bit vale 0 vezes 2 ao quadrado, dá 0. Próximo bit, ele vale 1 vezes 2 à terceira, dá 8. Próximo bit vale 0 vezes 2 elevado à quarta, dá 0. Próximo, ele vale 1 vezes 2 à quinta, dá 32. Próximo, ele vale 1 vezes 2 elevado à sexta, dá 64. E o último, 1 vezes 2 elevado à sétima, dá 128. É sempre assim, pessoal. Não importa quantos bits tenha esse número, tá bom? Se a gente somar todos esses valores aqui, das multiplicações, como a gente disse, a gente vai encontrar o número decimal, que tem o mesmo valor desse número binário. Então, 111011010 vale 234? Vale. Aqui eu posso falar 234 porque eu estou no sistema decimal. Mostrei aqui de uma forma melhor, né? Então, esse número que a gente acabou de converter aí na base 2 equivale a 234 na base 10. É costume também, pessoal, representar o número em si entre parênteses. Para não esse índicezinho aí que indica a base não se confundir com o número em foco. Então, mas dessa forma ou dessa forma, as duas estão corretas. Você vai encontrar por aí até algumas notações por aí onde o pessoal coloca a letra aqui. O cara coloca, ao invés do 2 aqui ele coloca um B, ao invés do 10 aqui ele coloca um D, B de binário, D de decimal, mas não é a forma mais usual, nem mesmo a mais correta, tá legal? O correto é a gente colocar números mesmo para indicar a base. Aí, colocar entre parênteses ou não é opcional. Entendido, pessoal? Então é sempre assim que a gente faz a conversão de um número binário para um número decimal, tá bom? Não importa quantos bits tenha esse número binário. A regrinha é essa.
É claro que quanto maior o número de bits de um número, mais trabalhoso vai se tornando o processo, né? Porque mais multiplicações você tem que fazer. Mas é sempre assim, não muda nunca. A gente pode até, ao invés de fazer essas passagens aqui, né, representadas dessa forma, fazer assim de uma forma mais direta. Mas veja que não vai mudar nada disso que a gente falou, continua sendo a mesma coisa, tá? Vamos a um exemplo. De posse de um número binário, a gente vai fazer o seguinte: anotar em cima de cada bit o seu peso, como a gente já sabe muito bem como fazer, né? E agora vamos anotando os produtos, né, de cada bit pelo seu peso. Então temos aqui o primeiro bit da esquerda é 1 vezes 2 elevado à quinta, o próximo vale 0 vezes 2 elevado à quarta, o próximo é 1 vezes 2 elevado à terceira, depois vem 0 vezes 2 elevado ao quadrado, depois 1 vezes 2 à primeira, e por fim 1 vezes 2 elevado a zero. Agora basta a gente fazer essas multiplicações, né? Então vamos começar aqui da esquerda. Lá, 1 vezes 2 à quinta dá 32. 0 vezes 2 à quarta dá 0. 1 vezes 2 à terceira dá 8. 0 vezes 2 ao quadrado dá 0. 1 vezes 2 à primeira que dá 2. E 1 vezes 2 elevado a zero que dá 1. Muito bem, agora é só a gente fazer a soma desses valores encontrados, não é isso? Pronto, olha lá, deu 43. Então, 101011 em binário é igual a 43 em decimal. Veja bem, pessoal, precisa fazer passo a passo aqui, como eu fiz? Claro que não, né? Eu estou fazendo aqui porque eu estou explicando a coisa. A gente já sabe que os bits que valem zero não vai diferenciar nada na soma, porque ele vai valer zero mesmo, né? Então a gente pode pegar só os bits que valem 1, 2 elevado a zero. Você pode fazer isso de cabeça. Pô, dá 1. Então, anota lá no cantinho. 1 vezes 2 é a primeira. Você sabe que dá 2. Anota lá no cantinho. Próximo. 1 vezes 2 é a terceira. Ah, eu sei que 2 é a terceira dá 8. Vezes 1, 8. Anota no cantinho. 2 a quinta dá 32. Vezes 1 dá 32. Anota no cantinho, faz a soma, pronto. Está feita a conversão. Tá legal? Com um pouquinho de traquejo aí na coisa, você faz isso de cabeça. Só se o número for muito grande mesmo que você vai ter que fazer a anotação desses valores parciais que você vai encontrando aí pelo meio, né? Mas se for um número com poucos bits, você consegue fazer a coisa de cabeça. E por que eu estou mostrando assim dessa forma assim mais, sei lá, mais limpa, né? Acho que mais direta? Para o nosso próximo assunto. Olha só. Conversão de binário, só que agora é um binário fracionário. Olha só, eu tenho casas depois da vírgula. Então aqui, ó, 110 é a parte inteira. Aí vem a vírgula e aqui, ó, 101 é a parte fracionária. E dá para converter um número binário fracionário em decimal? Dá. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. É claro que a gente vai cair num decimal fracionário também, né? Porque se no binário eu tenho casas depois da vírgula, lá no decimal eu vou continuar tendo casas depois da vírgula, tá legal? O processo é o mesmo. Olha só. Anota o número. Eu até colori aqui para deixar diferenciado a parte inteira da parte fracionária. Olha, a parte inteira é exatamente o que a gente já falou para vocês até agora. Então, o dígito menos significativo, o bit menos significativo, continua sendo 2 elevado a zero. E aí os próximos, né, da direita para a esquerda, vai ser 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, e assim vai. Tenha lá quantos bits tiver essa parte inteira. Na parte fracionária, e aí é novidade para vocês, a gente não falou sobre isso ainda. Logo, o primeiro dígito depois da vírgula, o peso dele é 2 elevado a menos 1. O próximo, 2 elevado a menos 2.
o próximo 2 elevado a menos 3, e assim vai. Se tivesse um próximo, era 2 elevado a menos 4, 2 elevado a menos 5, e assim vai. Tenha lá quantos dígitos tiver depois da vírgula. Daí para frente, né, pessoal, é igualzinho. Vamos anotar aqui a multiplicação aí de cada bit pelo seu peso, né? Então, o primeiro é 1 vezes 2 ao quadrado, o segundo aqui é 1 vezes 2 elevado à primeira, o próximo 0 vezes 2 elevado a zero, o próximo 1 vezes 2 elevado a menos 1, o próximo 0 vezes 2 elevado a menos 2, e por fim, 1 vezes 2 elevado a menos 3. Agora vamos realizar essas multiplicaçõezinhas aí, né? 1 vezes 2 ao quadrado, 4. 1 vezes 2 elevado à primeira, 2. 0 vezes 2 elevado a zero, 0. 1 vezes 2 elevado a menos 1 dá meio. Ah, professor, mas como que 2 elevado a menos 1 dá meio? Bom, se você estiver usando uma calculadora, você precisa ter uma calculadora que você consiga elevar a expoentes negativos, né? As calculadoras mais simplesinhas aí, essas calculadoras padrões, né? Fazem no máximo a extração da raiz quadrada e eleva ao quadrado, né? Para você fazer 2 elevado a qualquer potência negativa, você precisaria ter aquela calculadora, acho que já deve ser científica, né? Onde você tem aquela função lá x elevado a y. Aí tá tranquilo. Mas não tem importância. Se a sua calculadora não faz isso, não eleva a expoentes negativos, usa a propriedade matemática de expoentes negativos. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa do que 1 sobre 2 elevado a 1. Bom, 2 elevado a 1 dá 2, né? Então, 1 sobre 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Agora fica fácil dividir 1 por 2? Agora, qualquer calculadora você faz isso, né? Então, 1 dividido por 2 dá meio. É o que está anotado aqui embaixo, tá legal? Próximo vai dar zero, porque é zero vezes qualquer coisa, né? Mas 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 4, que daria 0,25, né? Só que 0,25 vezes 0 dá 0. Próximo, 1 vezes 2 elevado a menos 3. Mesma coisa, ó, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira dá 8. 1 dividido por 8 dá o 0,125. 0,125 vezes 1, pronto. 0,125. Por isso que está aqui. Agora é só a gente fazer a soma de tudo isso aí, que a gente vai ter o resultado da nossa conversão, né? Então, olha só. 110,101 em binário corresponde a 6,625 em decimal. Pessoal, a regrinha é sempre essa, tá? Não importa quantos bits você tem aqui na parte inteira, nem tampouco quantos bits você tem aqui na parte fracionária. A regra é essa. Você vai fazendo essas operações aqui, pronto, você vai cair lá no resultado final. Então é assim que se faz a conversão de um número binário fracionário para um número decimal, que, obviamente, vai resultar num decimal fracionário também. Eu disse a vocês que para os estudos dos circuitos que nós vamos ver nesse módulo de eletrônica digital, nós não vamos trabalhar com binários fracionários, mas não custa nada a gente saber, né, como fazer essa conversão. Daqui a pouco a gente vai ver o inverso também, né, de um decimal fracionário para um binário fracionário. Até mesmo porque nós vamos ver aí na sequência, nos próximos vídeos, operações aritméticas com binários. E vai que, numa dessas operações, a gente acabe caindo num número fracionário. Então é bom a gente ter um conhecimento básico da coisa. Por isso que eu passei isso aqui para vocês, tá? Mas não vamos usar nos circuitos que nós vamos desenvolver no nosso módulo de digital. Vamos agora fazer o processo inverso, que é a conversão de um número do sistema decimal para o sistema binário.
Dado um número aqui, esse número é decimal. Eu não indiquei a base aqui, porque eu estou falando que eu vou converter o número de decimal para binário, tá? Esse aqui é o número decimal, 954. O que a gente precisa fazer? Divisões sucessivas pela base. Eu quero converter para binário, então eu vou dividir por 2. Enquanto for possível, você vai fazendo divisões. Já vai ficar claro, tá bom? Quando a gente chegar lá no final, o quociente da última divisão, com todos os restos que a gente encontrou durante essas divisões sucessivas, vai dar o nosso número binário. Confuso, né? Mas vamos lá, passo a passo. Vamos pegar esse número aqui, ó. Vamos reescrever ele aqui. Escrevi menorzinho aqui porque vai ter divisão para chuchu aqui, tá bom? Então, o que a gente disse lá? Tem que ir dividindo pela base, por 2, né? Então, vamos pegar esse 954 e dividir por 2. Se a gente dividir 954 por 2, isso dá 477. O resto é zero, né? Porque se você multiplicar 477 por 2, dá 954. Muito bem. Mas o resultado da divisão é 477. Dá para dividir por 2? Dá. Muito bem. Então, vamos dividir de novo isso aí. 477 por 2 dá 238. O resto é 1. Eu coloco sempre aqui, pessoal, no resultado da divisão, o número inteiro, tá? Se você for fazer isso aí na calculadora, vai dar 238,5. Não, você coloca o 238 e coloca lá o resto. Estou colocando o resto com uma cor diferente. Daqui a pouco você já vai saber o porquê. Bom, mas esse 238 que deu aí, dá para dividir por 2? Dá. Então, a gente divide isso aí por 2. 238 por 2 dá 119. Não sobra nada. O resto é zero. 119 dá para dividir por 2? Dá. E se você fizer a continha, vai dar 59. E sobra 1 de resto. Vai deixando esses restos anotados aí, tá? 59 dá para dividir por 2. Se você fizer essa operação aí, dá 29. Então, 59 dividido por 2 dá 29 e o resto é 1. 29 ainda dá para dividir por 2, e dá 14. E sobra 1 de resto. 14 dá para dividir por 2, que dá 7 e o resto é 0. 7 dá para dividir por 2, que dá 3 e sobra 1. 3 dá para dividir por 2, que dá 1 e o resto é 1. Bom, o resultado final aí das nossas divisões é 1. Não dá mais para dividir por 2, né? Então, parou por aí. É isso que eu disse lá. Você vai fazendo divisões sucessivas pela base, que aqui no caso é 2, enquanto possível. Bom, chegou lá no final, você vai fazer o seguinte, vai pegar o quociente aqui, ó, o resultado dessa última divisão, mais todos os restos. Isso aqui já deu o nosso número binário da conversão. Só que eu tenho que pegar daqui, do quociente da última divisão, até o primeiro resto lá da primeira divisão. Esse é o nosso número binário. Olha só, reescrevi aqui, tá vendo? Até deixei com a corzinha aí, né? Aqui tá em preto, porque é esse 1 aqui, ó. E agora todos os outros 1s e 0s dos restos das divisões. Então, esse aqui é o número binário que corresponde a esse número decimal aqui. Reescrevi aqui, né? Então, 954 na base 10 corresponde a esse número binário aqui, ó. Um monte de 1 e 0 aqui, tá legal? Como a gente comentou agora há pouquinho, colocado aqui entre parênteses, né? Outra forma de representar isso aí. E é isso, pessoal. Esse é o procedimento para você converter um número decimal no número binário. Esse é o processo. Não tem outro. A não sei que você use uma calculadora, né? Mas saiba que a calculadora vai estar fazendo exatamente isso. Vamos ver agora a conversão de um decimal fracionário em binário. Fica claro que esse binário será fracionário também, né? Para fazer isso, nós temos que fazer a coisa em 2 etapas. Fazer a conversão da parte inteira e a conversão da parte fracionária. A conversão da parte inteira é o que a gente acabou de mostrar agora. Divisões sucessivas por 2.
Você vai converter um número decimal em binário. Isso para a parte inteira. Na parte fracionária, a gente usa o processo de multiplicações sucessivas por 2. Isso a gente não viu ainda. É o que nós vamos ver na sequência. Muito bem, vamos começar pela parte inteira. Então, 18 é a nossa parte inteira. A gente vai dividindo por 2, né? Até não dá mais. Então, 18 dividido por 2 dá 9 e o resto é 0. 9 dividido por 2 dá 4 e o resto é 1. 4 dividido por 2 dá 2 e o resto é 0. 2 ainda dá para dividir por 2, que dá 1 e sobra 0. Agora não dá mais, né? Agora a gente já tem o número binário aqui, resultado da conversão dessa parte inteira, né? Como que é a regrinha mesmo? Eu pego o último quociente aqui e todos os restos nessa sequência, né? Da direita para a esquerda. E a gente anota, claro, da esquerda para a direita, né? Vamos deixar anotado aqui, então, a parte inteira. Deixei aqui a vírgula, porque agora falta a gente converter a parte fracionária. E vamos aplicar esse método aqui, ó, multiplicações sucessivas por 2. Então, a gente faz o seguinte, pessoal, pega a parte fracionária, então. Quanto vale essa parte fracionária? 0,375, né? Anoto aqui. Multiplico por 2, dá 0,750. Agora a gente pega só o que está depois da vírgula, né? E coincidentemente é 0,750. Multiplico por 2, dá 1,500. De novo, só pego a parte fracionária. Eu vou pegar 0,500. Anoto 0,500, multiplico por 2, dá 1. 1,000. Não dá mais para prosseguir. Quando você chegar depois da vírgula, o valor for 0, acabou. Porque se eu fosse pegar só essa parte aqui depois da vírgula, seria 0 vezes 2, que daria 0. Então, acabou aqui. A hora que chegar em 0 depois da vírgula, acabou. E o que a gente tem que fazer agora? Pegar a parte inteira desses resultados aqui, das multiplicações por 2, e anotar aqui no nosso número, na sequência em que a gente foi fazendo essas operações. Olha só, pego esse 0 aqui, já anoto aqui. Na segunda multiplicação, deu 1,50. Então, eu vou pegar o 1 e anoto aqui. Na próxima e última multiplicação, deu 1 também, né? 1,00. Então, eu pego a parte inteira, o 1, e anoto aqui. Pronto. Está feita a nossa conversão de decimal para binário. Simples, né? Tem várias divisões, várias multiplicações, pode até ser um pouquinho trabalhoso, mas o processo é simples, é sempre assim. Pessoal, eu disse que a gente vai multiplicando por 2 até chegar em 0 depois da vírgula. Será que sempre a gente vai chegar em 0 depois da vírgula? É claro que não, né? Para a gente chegar em 0 aqui depois da vírgula, depende do valor que eu tenho aqui, fracionário, no número decimal. Por acaso, esse 375, a gente fazendo a multiplicação, uma hora a gente chegou em 0. Mas eu posso ter números em que os valores que eu tenho aqui depois da vírgula, eu posso fazer multiplicações por 2 aqui infinitas, que eu não vou chegar em 0 depois da vírgula aqui nunca. Se eu pegar uma dízima aqui, por exemplo, vamos supor que fosse 18,333333. Você pode morrer de fazer multiplicação por 2 aí, que você nunca vai chegar em 000 depois da vírgula, tá legal? Pô, e aí, como é que eu faço? Bom, é a mesma coisa que no número decimal. A gente define quantas casas a gente quer depois da vírgula. A gente é que define qual é a precisão do número. Então, no caso da conversão para binário é a mesma coisa. Você vai decidir quantas casas você vai querer depois da vírgula. Aí você para por aí e pronto. E é assim que funciona a coisa, tá, pessoal? Vamos ver agora a conversão de um número octal em decimal. Pessoal, o processo é exatamente igual a gente fez lá no binário, tá? Então, a gente vai pegar o valor de cada dígito e multiplicar pelo seu peso.
Aqui a gente está na base 8, porque é o sistema octal, né? Eu pego esse dígito aqui, multiplico por 8 elevado a 0. Pego o próximo, multiplico por 8 elevado a 1. Pego o próximo, multiplico por 8 elevado ao quadrado. E assim por diante. Tenha lá quantos dígitos tiver esse número. No final de tudo isso aí, a gente soma os resultados dessas multiplicações. Então, o processo é o mesmo. Vamos lá, passo a passo. Olha lá, reescrevi o número aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Pegar esse primeiro dígito e multiplicar pelo seu peso. Então, a gente sabe que a gente está no dígito 0, né? Então, é 7, o valor dele, 7, vezes 8 elevado a 0. 8 elevado a 0 dá 1, vezes 7 dá 7. Pega o próximo dígito, ele vale 2, multiplicado pelo seu peso, que é 8 a primeira, dá 16. Próximo dígito, 5, multiplicado por 8 ao quadrado, que dá 320. Próximo dígito vale 4, multiplicado por 8 elevado à terceira, dá 2048. Próximo dígito, 3, multiplicado por 8 elevado à quarta, que dá 12.288. Viram? É a mesma coisa. Simplesmente aqui dá valores numéricos maiores, né, nessas multiplicações. Se a gente somar tudo isso aí, a gente já encontrou o valor de um número decimal que corresponde a esse valor aqui em octal. Mesma coisinha. O processo é exatamente o mesmo. Reescrevendo, então está aqui. 34527 em octal corresponde a 14.679 em decimal. Seja sem parênteses ou com parênteses. O processo é esse, pessoal, sempre. Não vai mudar nunca. E o processo inverso agora, né? Conversão de decimal para octal, então. Então, temos um número aqui, decimal. Outra vez, não indiquei a base, mas eu estou falando que é um número decimal. O que a gente vai fazer? Como a gente fez lá no binário. Fazer divisões sucessivas pela base, só que agora a gente está convertendo para octal. Então, a gente vai dividir por 8, enquanto for possível. Quando não der mais, acabou, parou. Aí a gente vai pegar o resultado da última divisão, né? E todos os restos. E isso aí vai me formar um número octal que corresponde a esse número decimal. Vamos lá, passo a passo, reescrevendo esse número aqui. Então, o que eu vou fazer? Dividir por 8. Então, 5.968 dividido por 8 dá 746 e sobra 0. Dá para dividir por 8 de novo? Dá. Dá 93 e o resto é 2. Dá para dividir por 8? Dá. 93 por 8 dá 11 e sobra 5. 11 dá para dividir por 8? Dá. Dá 1 e sobra 3. Pronto. Agora 1 não dá mais para dividir por 8. Parou por aqui, né? Então, esse número aqui mais esses restos aqui me dá o meu número em octal. Nesse sentido, né, pessoal? Eu pego o último quociente aqui e os restos nessa sequência, né? Na sequência que a seta está indicando. Reescrevendo ele aqui embaixo, então, o nosso número octal, que corresponde a esse número 5.968, é 13520. Olha lá, 13520. Nesse sentido. Reescrevendo, então 5.968 corresponde a 13520 em octal, representado aqui entre parênteses, como é um costume também, né? E é isso, né? Não tem segredo. Vocês vão ver que todos esses sistemas que a gente está comentando aqui, quando a gente faz essa conversão decimal para binário, decimal para octal e decimal para hexadecimal, que é o próximo que a gente vai ver, os processos são os mesmos. E agora vamos às conversões do sistema hexadecimal para o sistema decimal. Bom, temos aqui um número em hexadecimal. Olha a regrinha aqui. Eu pego cada dígito e multiplico pelo seu peso. Peso vai ser sempre a base, que no sistema hexadecimal é 16, né? Elevado à posição do dígito, né? Então, o peso desse aqui é 16 elevado a 0. Esse aqui
16 elevado a 1 e assim sucessivamente. E em seguida a gente faz a soma, né, do resultado de todas essas multiplicações aí que a gente vai fazer. Vamos à resolução passo a passo então. Bom, reescrevi o número hexadecimal aqui e agora é só a gente multiplicando cada dígito pelo seu peso. Então o primeiro dígito é o E, né? O E a gente sabe que vale 14. Então 14 vezes 16 elevado a zero é a mesma coisa que 14 vezes 1, que dá 14. Anotado devidamente. Vamos ao próximo dígito, que é o 9. 9 vezes 16 elevado à primeira, que dá 144. E assim vai, pessoal. Está percebendo que é igualzinho, né? Os sistemas que nós já vimos. Próximo, 5 vezes 16 ao quadrado, 1280. Próximo é o A. A gente sabe que o A vale 10. Então é 10 vezes 16 elevado à terceira, a 40.960. Por fim, nós temos o 2. 2 vezes 16 elevado à quarta, que dá 131.072. Então agora é só fazer a mesma coisa, né? Somar todos esses valores encontrados e a gente chegou no valor em decimal de 173.470. Então, 2A59E em hexadecimal é a mesma coisa que 173.470. Só para ficar igual aos demais, como a gente mostrou, está aqui, né? 2A59E em hexadecimal, 173.470 em decimal. Da outra forma, entre parênteses, aí. Perceberam? É igualzinho, né? Converter de binário para decimal, de octal para decimal ou de hexadecimal para decimal é exatamente o mesmo procedimento. Assim como para converter de decimal para hexadecimal. Então temos aqui um número, coloquei um número grandão aqui, mas é um número decimal. Então o que a gente deve fazer? Fazer divisões sucessivas pela base. Como estamos convertendo para hexadecimal, a base é 16. Mesma coisa, né? Enquanto for possível, enquanto o último resultado for divisível por 16. Quando terminarmos, o quociente da última divisão e todos os restos que a gente encontrou nessas divisões anteriores vão formar o número hexadecimal. Vamos resolver isso aí então. Vamos reescrever esse número. Pronto. Está reescrito aqui o número. Então, o que a gente tem que fazer agora? Dividir por 16. 510.453 dividido por 16 dá 31.903 e o resto é 5. Agora eu pego esses 31.903 e divido por 16 novamente. Isso aí dá 1.993 e o resto é 15. 1.993 ainda dá para dividir por 16, que dá 124. E sobra um resto de 9. 124 dá para dividir por 16. Fazendo a divisão, a gente encontra 7 e o resto é 12. Bom, 7, chegamos ao final, certo? Não dá mais para dividir por 16. Então agora, como fizemos na conversão de decimal para binário, na conversão de decimal para octal, a gente pega o último resultado e todos os restos, como a gente está mostrando aqui, né? Então, eu pego esse 7 e todos esses restos aqui, escritos dessa forma, né? O dígito mais significativo é esse aqui. Então, o dígito da esquerda é esse aqui, o 7. Está aqui em preto, né? O menos significativo vai ser esse último aqui, o 5. Vai ser o último da direita. Bom, mas a gente sabe que no sistema hexadecimal não existe o número 12. Tudo bem, existe o valor 12, só que o 12 ele é representado por uma letra, que é a letra C. Assim como o 15, né? Também não existe. O 15 é representado pela letra F. Então, no lugar do 12, a gente coloca a letra correspondente, que é a C. E no lugar do 15, a gente coloca o F. Corresponde ao valor 15. Você sabe que os valores 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são representados por letras, né? No sistema hexadecimal. Então é isso.
nosso resultado da conversão aqui. Então, 510.453 em decimal corresponde a 7CF95. Escrevendo isso aí, tá aqui, né? O valor em decimal convertido para hexadecimal. É isso aí, simplesinho, né? Aqui só mostrando ele dessa forma, entre parênteses. Pessoal, vocês se lembram que a gente comentou já agora mesmo nesse vídeo, um pouquinho mais atrás, que o valor numérico, a quantidade de um número, é sempre a mesma, não importa qual seja o sistema de numeração. O que muda é a forma de representar esse número, como se escreve esse número, né? Eu fiz uma tabelinha aqui, onde a gente tem vários valores. Bom, eu coloquei aqui até 20 em decimal, porque é o que coube aqui, né? Então, tá bom, para mostrar aquilo que eu quero agora, tá de bom tamanho. Vamos pegar um número qualquer, por exemplo, ó, o 13, 13. 13 em decimal. Em binário é 01101. Tudo bem, eu estou escrevendo dessa forma, mas isso aqui vale 13. Em octal, a gente escreve 15. Veja bem, ó, tem 15 aqui, mas isso aqui vale 13. Em hexadecimal é 0D. Poderia ser só D? Poderia. Eu coloquei 0 aqui à esquerda, pessoal, para ficar com o mesmo número de dígito, porque lá no final da tabela a gente tem 2 dígitos mesmo, né? Então eu preenchi com 0, em todos os sistemas, tá? Então é isso, deu para perceber, né? Uma forma bem diferente de se representar, mas o valor numérico é o mesmo, tá? Se eu fosse pegar isso aqui, 5 em octal de laranjas, seriam 13 laranjas. Legal? Então é uma forma diferente de representação, mas o valor numérico, a quantidade, é exatamente a mesma. Outra coisa, olha um detalhe interessante na construção de números. Tudo bem, o 0 à esquerda aqui eu coloquei só para completar 2 dígitos, porque aqui no final são 2 dígitos, né? Como já disse, fiz em todos os sistemas de numeração. Mas olha só, a série em ordem crescente, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou. Só existem esses 10 algarismos no sistema de numeração decimal. A partir daí, eu repito a série, só que eu coloco 1 na frente, né? Olha, vira 10. Mas eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terminou a série, eu começo de novo, só que agora na frente é o número 2. E assim vai até o 99. A partir do 99 já acrescenta um terceiro dígito, né? Que seria o 100. Começa de novo, 101, 102, 103 e assim vai. A mesma coisa em todos os sistemas de numeração. O binário repete bem mais, né? Porque só são 2. 0, 1. Opa, acabou, chegou no fim. Aí começa de novo. 0, 1. Só que do lado esquerdo, tá lá. Eu acrescentei 1 do lado esquerdo. E assim vai. Olha no octal. Vai de 0 a 7, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou no 7? Repete de novo, de 0 a 7. Só que na frente eu coloco o número 1. Chegou no 7? Acabou. Repete de novo, de 0 a 7. Só que agora na frente eu coloco o número 2. E assim por diante. O hexadecimal vai de 0 a 15, né? Ou de 0 a F. Chegou no F, acabou. Começa de novo. 0, 1, 2, 3, 4, até o F de novo, só que agora na frente, 1. Aí depois seria o 2. E assim por diante. É a mesma coisa. Mas é um tanto quanto estranho assim para a gente, esses outros sistemas de numeração, né? Porque a gente não está acostumado a trabalhar com eles. Só por causa disso que eu coloquei essa tabelinha aqui. Pessoal, vimos vários processos de conversão de sistemas de numeração, mas todos que nós vimos até agora, o sistema decimal estava no meio, né? A gente viu de decimal para binário, decimal para octal, de decimal para hexadecimal. Vimos o inverso, né? De binário para decimal, de octal para decimal, de hexadecimal para decimal. Então, sempre tinha lá o sistema decimal, que para a gente é importante, né? Para a gente ter a noção da quantidade, né? Da grandeza desse número. Mas será que
Dá para a gente fazer conversões, por exemplo, de binário para octal? Dá para fazer. Com os processos de conversão que eu já passei para vocês aí. É possível fazer isso aí já? É. Por exemplo, eu tenho um número em binário e quero passar para octal. O que a gente consegue fazer por enquanto? Bom, eu posso converter de binário para decimal. Já sabemos fazer isso aí? Já. Depois eu posso pegar esse resultado em decimal e converter para octal, que a gente já viu como faz também? Sim. Então, em 2 etapas eu faço uma conversão de binário para octal, correto? Jogo de binário para decimal, depois de decimal eu converto para octal. Mas dá para fazer direto. E eu vou mostrar para vocês agora as técnicas de conversão de binário para octal, de octal para binário, de binário para hexadecimal, de hexadecimal para binário, de octal para hexadecimal, de hexadecimal para octal, sem recorrermos ao sistema decimal. A gente faz a conversão direta. Vocês verão que é tão fácil, se não mais fácil, do que as conversões que nós fizemos de qualquer um desses 3 sistemas por decimal ou vice-versa. Começando pela conversão de octal para binário. Então é dado um número em octal e nós queremos converter esse número aqui no número binário. Qual é o processo? Qual é a regrinha? A gente vai converter cada dígito desse número aqui num número binário de 3 bits. Então, vou ter 3 bits para esse algarismo, mais 3 bits para esse outro algarismo, mais 3 bits para esse, mais 3 bits para esse. A gente agrupa todos esses bits sequencialmente e a gente tem o nosso número binário, resultado da nossa conversão. Vamos lá, passo a passo. Então, vou pegar esse número octal, 7453, e vou reescrever aqui. Até coloquei eles aqui coloridos, para que a gente veja realmente os bits correspondentes de cada um desses dígitos. Bom, então lá diz que a gente tem que pegar cada um desses dígitos aí e converter no número binário de 3 bits. Então, vou converter 3 em binário. Muito bem. 3 em binário é isso aqui. Ah, professor, mas eu não sei fazer de cabeça ainda, né? A conversão de um número decimal para um número binário. Ah, aplica a regrinha, né? Que a gente acabou de estudar. Como converter um número decimal num número binário? Só aplicar a regrinha. Se a gente fosse fazer bastante exercícios desse tipo, eu até aconselharia você fazer uma tabelinha, né? Colocaria nessa tabela, como essa tabela que a gente acabou de ver agora há pouco, né? Coloca lá valores decimais, pelo menos de 0 a 15, e todos os valores correspondentes em binário, em octal e em hexadecimal. Aí é só consultar essa tabelinha e você faz a coisa rapidinho. Mas se você fica consultando tabela, você não vai aprender a fazer as coisas, né? Mas eu deixo a seu critério. Vamos ao próximo dígito aí, o 5. Convertendo ele em binário, dá isso aqui, ó, 101. O próximo dígito, 4, convertendo em binário, dá 100. E o próximo, 7, convertendo em binário, dá 111. Muito bem, esse número binário que deu aqui, ó, exatamente nessa mesma ordem que está colocado aqui, é o nosso número binário que corresponde a esse nosso número octal aqui. Vou só reescrever ele aqui embaixo. Pronto, olha lá. 7453, então, na base 8, corresponde a essa coisa aqui, ó. Eu simplesmente reescrevi aqui, tá? Na base 2. Pronto, está feita a conversão de octal para binário. Simples, né? Não disse que é mais simples do que as outras conversões que a gente tem visto até agora? Bem simples mesmo. Essa é a regrinha, não importa quantos dígitos tiver o número, tá, pessoal? É só você pegar cada dígito desse aqui e converter num binário de 3 bits, acabou. Sai automaticamente o resultado. Vamos fazer o inverso, né? De binário para octal. Coloquei o número grandão aqui, eu deixei eles espaçados assim, né, pessoal? Porque a gente vai ter que fazer umas divisõezinhas aí, né? Olha só, o que diz a regrinha? Eu pego esse número binário
e agrupo de 3 em 3 bits da direita para a esquerda. Eu pego esses 3 bits aqui, ó, e crio um grupinho. Já vou representar aqui. Os próximos 3, mais um grupinho de 3. Os próximos 3, mais um grupinho. Opa, só sobrou 2 aqui. Não tem importância, a gente completa com 0, tá? 0 à esquerda, não muda nada, né? É o que eu escrevi aqui, né? Ó, se o último grupo não tiver 3 bits, completar com zeros à esquerda. Aí você vai converter cada grupo que a gente acabou de formar aí em decimal. E aí a gente vai agrupar esses números encontrados, esses números convertidos, sequencialmente, na ordem em que aparecer. Vamos lá, passo a passo. Muito bem, escrevi o número aqui e vou separar eles de 3 em 3. Muito bom, olha aí. Então eu tenho 3 bits aqui, mais 3 bits aqui, mais 3 bits aqui, mais 3 bits aqui. Esse zero aqui não vale nada, né? Zero à esquerda não vale nada, seja lá qual for o sistema de numeração. Mas para deixar o grupinho completo, com 3 bits, a gente coloca ele. Agora a gente vai pegar cada grupinho desse aqui, de 3 bits, e converter num número decimal. Então eu tenho aqui, ó, 110. Quanto que isso aí vale em decimal? 6. Próximo grupinho, 100. Converto para decimal. Quanto que ele vale? 4. 101. Convertendo para decimal, vai dar 5. E 011, convertendo para decimal, 3. Aí, esse número binário aqui corresponde a 3546 em octal. Vou reescrever ele aqui embaixo, tá? Aquele numeral binário lá, convertido em octal, dá isso aqui, ó, 3546. Simplesinho, né? Vamos à conversão de hexadecimal para binário. Então, é dado um número hexadecimal e queremos convertê-lo para binário. Qual o procedimento? Bom, a gente vai converter cada dígito hexadecimal em um número binário de 4 bits. Então, cada um desses dígitos a gente vai converter num número binário de 4 bits. E aí a gente vai agrupar sequencialmente os bits dessas conversões. A junção de todos esses bits que a gente encontrar será já o nosso número binário, já resultado da conversão. Vamos fazer passo a passo. Da mesma forma, coloquei aqui coloridinho para ficar mais claro assim quem são os bits de cada dígito, né? Começando pelo dígito A. A gente sabe que o A vale 10, não é isso? Então vamos converter esse 10 em binário. Então está aí o dígito 3. Vamos convertê-lo também no número binário de 4 bits. Pronto. Agora é a vez do 6, né? Vamos converter o 6 no número binário de 4 bits. Está lá. E, por fim, o dígito 8. Converter num binário de 4 bits. Feito. Pessoal, é importante, veja que, olha, nós temos o 3 aqui, ó. Eu poderia escrever 3 só com 2 bits? Poderia, mas eu tenho que colocar os zeros à esquerda, tá? Tanto aqui quanto aqui, porque senão o resultado final vai ser bem diferente. Você só expressa zero à esquerda do número total, mas os zeros no interior de um número tem que ser escrito, né? Ele tem um peso. Então aí, pessoal, esse aqui é o nosso número binário, que corresponde a esse número hexadecimal. Eu vou reescrever aqui embaixo. Pronto. Então, 863A em hexadecimal corresponde a esse número binário que a gente acabou de escrever aqui. Não tem segredo, né? Próximo passo, o inverso, né? Conversão, então, de binário para hexadecimal. Então, é dado um número binário, está aqui o nosso número binário, e a gente quer converter ele para hexa. Bom, qual o procedimento? Agrupar de 4 em 4 bits da direita para a esquerda. Então, a gente vai começar daqui, da direita, lá para a esquerda, e separar de 4 em 4 bits. Se o último grupo não tiver 4 bits, completar com zeros à esquerda.
Assim como a gente fez lá no octal, né? Converter cada grupo formado em decimal e agrupar os números convertidos sequencialmente. Muito bem. Vamos olhar que fica mais fácil, né? Então vamos reescrever o número aqui. Pronto, está o número reescrito aqui e vamos fazer a separação. Então a gente separa da direita para a esquerda de 4 em 4 bits. 4 bits aqui, mais 4 bits aqui, mais 4 bits aqui. Se você olhar lá o número original, aqui só tinha sobrado 2. Então a gente completa com zeros à esquerda. Muito bem, então agora é só a gente pegar esses grupinhos de 4 bits aí e converter para decimal. Então temos o primeiro grupinho aqui, ó, 0, 1, 1, 0. Eu convertendo isso aí para decimal, dá 6. Próximo grupinho, 1, 1, 1, 0. Convertendo essa coisa aí para decimal, temos o E. Pessoal, eu coloquei E. Por quê? Porque 1110 convertido em decimal dá 14, mas a gente sabe que o 14 não existe no sistema de numeração hexadecimal. No lugar do 14 a gente escreve a letra correspondente, né, que é o E. Próximo grupinho, 0, 1, 1, 1. Convertendo isso aí em decimal, dá 7. E por fim, o último grupo, 0010, convertendo para decimal, isso aí dá 2. Pronto, está feita a nossa conversão de binário para hexadecimal. Então esse número binário aqui é igual a esse número hexadecimal aqui, ó, 2, 7 e 6. Só reescrevendo aqui embaixo. Pronto, está aí escrito o que a gente acabou de falar, né? Esse número binário aqui corresponde a esse número hexadecimal aqui, ó, 2, 7 e 6. Pessoal, eu comentei no início desse vídeo e no anterior também, né, que cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits no sistema binário. É isso que a gente está vendo aqui, né? Ó, esses 6 substitui esses 4 bits aqui, ó. E substitui esses 4 e assim por diante. Então, cada dígito hexadecimal são 4 bits. Assim como no octal, cada dígito octal corresponde a 3 bits no sistema binário. E a gente disse que os programadores digitam lá os seus programas, esses valores numéricos, ou em octal e em hexadecimal, principalmente em hexadecimal. O hexadecimal é mais usado, tá? Justamente por isso. Olha, ao invés do cara digitar esse monte de 0 e 1 aqui, correndo o risco de errar, né? Ele olha aqui, vai digitando 1, 1, esquece de um número 1, coloca um número 1 a mais. Então, é fácil de errar, né? Então, fica mais simples o cara digitar. Ao invés de ele digitar aqui, ó, 3, 6, 9, 12 algarismos, ele digita só 4. Isso no octal. No hexadecimal, melhor ainda, né? Olha só, um número desse aqui, ó, que tem 16 dígitos. Ao invés de digitar esses 16 dígitos, correndo o risco de errar na digitação, ele escreve em hexadecimal, que ele só tem que escrever 4 dígitos. Então agora, depois de todos esses conhecimentos adquiridos, espero que tenha ficado claro aquilo que eu me referi lá no início do vídeo e no vídeo anterior. Tá? O motivo de usar esses sistemas de numeração hexadecimal e octal, principalmente na programação dos dispositivos computacionais. Mais uma vez, pessoal, só reforçando. Mas os circuitos dos computadores não trabalham só com binários? Sim. Quando você escreve valores em hexadecimal ou em octal nos programas, na hora que esse programa é enviado para a máquina, o software automaticamente se encarrega de converter esses valores em octal ou em hexadecimal para o binário.
que é a linguagem que a máquina entende. Bom, vamos ver agora a conversão de hexadecimal para octal. Então é dado um número hexadecimal e nós vamos ter que passar esse número para o sistema octal. Isso é feito em duas passagens. Primeiramente, nós vamos pegar esse número hexadecimal e converter ele num número binário. Já sabemos fazer isso? Já. Aí, de posse desse número binário, nós vamos convertê-lo num número octal. Já sabemos como fazer isso também? Sim, já vimos como fazer isso. Então vamos lá, passo a passo. Tá aí, reescrevi o nosso número hexadecimal, coloquei corzinhas, né? Para a gente converter ele em binário, a gente converte então cada dígito num número binário de 4 bits. Então 8 dá 1000. O 9 dá 1001. E o F é 1111. Muito bem, a primeira parte já foi. Convertemos do hexadecimal para binário. Agora a gente vai pegar esse número binário que a gente encontrou e converter ele em octal. Como que a gente faz isso? Separa de 3 em 3 bits, né, da direita para a esquerda, e cada um desses 3 bits a gente converte num dígito octal. Então vamos lá. Separamos de 3 em 3 bits, bonitinho. Agora a gente vai pegar esses 3 bits aqui da direita, converter num algarismo octal. 000 dá 0. Esses 3 aqui agora, 011 é 3. Esses próximos 3 bits aqui, convertidos, dá 6. E por fim, os 3 últimos bits aqui, a gente fazendo a conversão, dá 7. Muito bem, terminou. Já temos aqui um número em octal que corresponde a esse número dado aqui em hexadecimal. Pronto, tá aí indicado bonitinho. Simples também, né? Não tem nada assim de excepcionalmente difícil. Então, F98 em hexadecimal corresponde a 7630 em octal. Mas dá para fazer o inverso também, converter de octal para hexadecimal. Então é dado um número aqui em octal, nós queremos convertê-lo em hexadecimal. Mesma coisa, 2 passos. Primeira coisa, a gente vai pegar esse número aqui que está em octal e converter ele para binário. E depois, de posse desse número binário, a gente vai converter ele em hexadecimal. Sabemos como fazer essas duas coisas? Sabemos. Então vamos lá. Peguei esse número aí, 3245. Cada dígito, então, para a gente passar para o octal, a gente converte em 3 bits, não é isso? Então o 5 é 101, o 4 dá 100, o 2 dá 010 e o 3 dá 011. Muito bem, temos um número binário já. De posse desse número binário, a gente converte ele em hexadecimal. E como faz isso? Como aprendemos agora há pouquinho. Dividimos ele de 4 em 4 bits, da direita para a esquerda, né? E agora, cada um desses grupinhos de 4 bits aí, a gente converte num dígito hexadecimal. Então, 0101 dá 5. 1010 dá A. Na verdade, 1010 dá 10, né? Mas 10 não existe no hexadecimal, então a gente escreve a letra correspondente, o A. Por fim, 0110, convertendo, dá 6. Pronto, está feito. Também duas passagenzinhas simples, com conceitos que a gente já viu agora há pouco. A gente faz essa conversão de um número em octal para um número hexadecimal. É sempre assim, tá, pessoal? Sempre assim. Então, o nosso resultado final é isso, né? Pegamos o número 3245, estava no sistema octal, convertemos para hexadecimal, que resultou no número 6A5. Muito bem, pessoal, e com isso vimos a conversão de bases entre esses 4 sistemas de numeração que a gente se propôs a estudar aqui, né? Que nós vamos usar na nossa eletrônica digital.
São bastante, né? Vimos aí 12 processos de conversão de bases. Começamos lá com binário para decimal e depois de decimal para binário. Depois vimos de octal para decimal e de decimal para octal. Logo em seguida vimos hexadecimal para decimal e o inverso, né, de decimal para hexadecimal. E aí viemos de octal para binário e de binário para octal. Depois de hexadecimal para binário, de binário para hexadecimal. E por fim nós vimos hexadecimal para octal e de octal para hexadecimal. São essas as conversões possíveis entre essas quatro bases, entre esses quatro sistemas de numeração. Em todos esses processos de conversão que a gente viu aí, nenhum é assim tão difícil, né? Alguns são mais trabalhosos do que outros, mas eu acredito que a regrinha é clara, né? Seguiu a regrinha, não vai ter maiores problemas, né? E com isso a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até um próximo vídeo sobre um novo assunto.